Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e nós estamos no nosso terceiro e último vídeo sobre o assunto a perda da responsabilidade pessoal, que veio com a doutrina de Agostinho, né? Onde ele diz que, na realidade, quem faz tudo é Deus e você não tem participação nenhuma. Então, o que você faz ou é condicionado ao fato de você ser escravo do pecado, ou é condicionado ao fato de Deus mexer com as suas decisões e escolha, mas você mesmo não tem culpa de nada, nunca, certo? Porque ou a culpa de você cometer pecado está em Adão, ou a culpa de você permanecer em santidade está em Deus, mas você não tem responsabilidade nenhuma, certo? Mas está tudo errado também na doutrina de Agostinho? Existe alguma coisa que ele falou que está certo? Vamos ver isso agora, ok? Porque nem tudo que Agostinho falou está errado, certo? Mas também nem tudo que ele disse está certo. Vamos lá, me acompanhe aqui na leitura. Vamos falar os erros e os acertos de Agostinho de Hipona. Vamos lá. Acertos. Deus é quem estabelece o processo pelo qual o ser humano pode ser salvo, pois o conceito de salvação está estritamente ligado à reconciliação com Ele, ou seja, o pecado nada mais é que um conjunto de atitudes e ações de rebelião contra Elohim. Na justiça divina, é o ofendido quem estabelece como o ofensor será perdoado ou punido. Sendo assim, não é o homem quem determina a sua salvação, mas Deus. E eu sei que por causa do cristianismo, o seu conceito de pecado foi muito distorcido. E hoje você entende pecado apenas como atos errados. Mas eu quero te dizer que pecado é mais do que um ato errado. Pecado é uma transgressão da lei, é uma quebra de um princípio divino. Cada vez que você peca, você está desobedecendo a Deus. Você está em rebelião contra Ele. Tipo, por que Adão e Eva pecaram? Porque Deus havia dito: não coma dessa árvore. E eles comeram. Então, o pecado não foi apenas o ato de comer do fruto, foi a quebra da lei. Por quê? Porque não teria nenhum problema em comer do fruto se Deus não tivesse dito que era para não comer. Da mesma maneira, não seria errado você mentir se Deus tivesse dito que não era para mentir. Então, hoje você entende que mentira é errado porque Deus estabeleceu que a mentira é errado. Está conseguindo entender? Então, se ser pecador tem a ver com você quebrar princípios divinos, então você está ofendendo a Deus com a sua conduta pecadora. Da mesma maneira, é o ofendido, Deus, quem vai dizer assim, ó, eu te perdoo se você fizer determinadas coisas. Ou você nunca será perdoado por causa dessas determinadas coisas. Por quê? Porque o pecado, ele não tem a ver apenas com os atos errados. O entendimento que você tem que ter de pecado é que esses atos são errados porque Deus disse que eles eram errados. Cobiçar, prostituir, matar, né? Assassinato, não em legítima defesa, isso não tem problema, certo? Mas assassinato, ou seja, por motivo fora da legítima defesa, seja a sua ou de outro, é errado. É, mentir e uma série de outras coisas só é errado porque Deus disse que não é assim que o ser humano deveria se comportar. É isso que Paulo fala. Eu só soube de cobiçar a pecado porque está escrito na lei, não cobiçarás. A referência está aparecendo para você. Então, se Deus não tivesse estabelecido o que ele entende por certo e errado, você não saberia o que é certo. Então, o pecado não é apenas aquilo que você fez, é o fato de você ter transgredido a lei. E aí Deus estabeleceu a maneira como o ser humano vai se redimir diante dele pela quebra da justiça. E aí ele estabeleceu processos. O ser humano, primeiro, precisa aceitar está vivendo uma vida de rebelião contra mim e precisa aceitar
o meu governo sobre ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso está completamente ligado a obedecer. Porque se o pecado é uma transgressão da lei, a justiça é uma obediência a essa lei. Então, se o ser humano não reconhecer que toda a vida dele está fora daquilo que eu determinei que ele deveria viver, ele não será salvo. A outra coisa, o ser humano ele tem que tomar a decisão em tudo, viver de acordo com a minha justiça. Não é em algumas coisas, é em tudo. Senão ele não será perdoado. Por quê? Porque apenas aquele que confessa e abandona seu pecado, lá Provérbios 28 nós lemos, é que alcança a misericórdia, o favor, a graça de Deus. Mas aquele que permanece na sua rebelião contra Deus, vivendo uma vida de quebrar uma atrás da outra das leis do Senhor, não prosperará, não alcançará a misericórdia de Deus, porque Deus ele estabelece misericórdia para quem ele quer estabelecer, como ele também pune a quem ele quer punir, de acordo com a sua justiça. Então, a forma, se não é apenas parar de mentir, é tomar a decisão de viver de acordo com a justiça de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus vos é oferecido. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. E o que é o reino de Deus? É não apenas o território do rei, mas também é o território onde esse rei governa. Você tem que aceitar que a terra faz parte do reino de Deus, mas você também tem que aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. Você tem que aceitar viver sob as leis de Deus, porque o problema no jardim foi a desobediência a uma lei de Deus. Então, Agostinho está completamente certo quando ele diz que é Deus quem estabelece o processo da salvação, que é Deus quem. Por quê? Ele que foi o ofendido, e é ele quem dá as regras de como você vai se redimir diante dele. Não é quem está com quem cometeu o erro que determina como as coisas serão tratadas. É o ofendido que escolhe isso. A quebra foi da justiça. Então, aquele que estabeleceu a justiça que diz: você só será redimido se você fizer determinadas coisas. Primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade em relação à maneira como você interpreta a sua vida. Aos meus olhos está completamente errado. Depois, você tem que aceitar que eu governo sobre a terra e eu governo sobre a sua vida. E você tem que aceitar a minha lei e buscar o meu reino, o meu governo e a minha justiça. Aí, se você aceitar essas coisas, eu vou regenerar o seu espírito, eu vou te dar um espírito novo, um coração novo, e eu vou te ajudar em todo o processo do seu crescimento de caminhada na justiça. E eu vou cuidar de você, mesmo com perseguições, em todo o tempo que você permanecer na terra. Mas você tem que viver na terra testemunhando a respeito da verdade e vivendo de maneira justa, mesmo diante de uma geração perversa e injusta. Você nunca mais deve olhar para trás. Você nunca mais deve amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Você vai viver na terra tendo o governo dos céus sobre você. Se você tomar essa decisão, então você está salvo e eu não vou considerar o que você fez de errado, porque a punição de morte, de ficar afastado de Deus, que é o inferno, a punição por este tipo de morte, o sacrifício do meu filho vai substituir a sua morte. E eu vou considerar, mas você tem que se arrepender. E você tem que tomar a decisão de caminhar na justiça após o seu arrependimento. E os outros processos eu faço. É dessa maneira. E Agostinho, completamente certo. Pelágio acreditava que tanto a lei quanto o reino conduzia. Pelágio acreditava que uma pessoa era capaz de seguir a justiça sem Deus. Querido, se Deus não te revelar o que ele entende por certo ou errado, você não tem como chegar a essa conclusão sozinho. Nesse aspecto, Pelágio estava completamente errado. Então, esse conceito de graça, onde é Deus que te orienta, é Deus que te mostra o certo, é Deus que nesse aspecto, Agostinho está completamente correto. Nesse aspecto.
O que Agostinho está errado é interpretar a graça de Deus como a influência de Deus sobre o livre-arbítrio do homem, de maneira que o homem não toma a decisão em permanecer na justiça por ele mesmo, ele só consegue fazer isso porque Deus foi lá e quebrou a própria lei dele. Olha que Deus, olha se Deus teria autoridade para falar para você sobre rebelião, se ele mesmo quebra a própria lei que ele estabeleceu. Aí ele te dá o livre-arbítrio, mas de acordo com o interesse dele, ele também mexe no teu livre-arbítrio. Aí que moral que Deus teria para chegar e dizer você tem que obedecer a lei, se nem ele mesmo segue a lei que ele estabeleceu? Líderes que não seguem as próprias regras só rola na terra. Em Sião todo mundo obedece à lei, até Deus. Certo? Vamos dar continuidade aqui. É verdade, meias verdades, né? Eu não falei muitos outros pontos da cultura de Agostinho, porque se você é cristão, você já conhece ela, certo? Então eu procurei só apresentar alguns principais pontos aqui. É verdade que a cultura da iniquidade traz dificuldade a alguém para cumprir a justiça, e nesse aspecto Agostinho está meio certo, porque você tem que ter uma visão do certo e do errado para tomar uma decisão. Se você só vive no erro e ninguém nunca te disse a verdade, vai ser impossível você se encaminhar para a justiça, ok? É porque, né, na injustiça o que vale é a voz da maioria. Se todo mundo está apontando para uma direção, tu acaba seguindo. E assim é pelo fato da injustiça ser a forma como as pessoas vivem na Terra, desde a rebelião de Adão, todavia um hábito, o mais antigo que seja, ainda assim é fruto da escolha humana. Por isso o ser humano permanece capaz de escolher entre o bem e o mal, desde que tenha informação correta sobre ambos. Então, uma pessoa viciada em drogas, por que ela consegue se libertar? Por mais que o vício tenha prendido ela, por que ela consegue se libertar das drogas? Porque ela escolhe se libertar das drogas. Ela escolhe. E aí, por ela escolher, ela começa a fazer, a executar os processos que vai livrar o corpo dela dessa dependência química. Então, o pecado se tornou um vício, se tornou uma obsessão, mas ele ainda é fruto da escolha humana. É óbvio que se você nunca ouvir a verdade, se ninguém te disser a realidade dos fatos, é sempre mais fácil você permanecer na injustiça, até porque todo mundo ao seu redor vive dessa forma. Então alguém tem que te apresentar uma cultura diferente para você adotar uma nova cultura. Mas o que te impede de escolher a verdade não é a sua capacidade de não conseguir se livrar do vício pelo pecado. O que te leva a não escolher a verdade é porque você não teve acesso à verdade, ou quando você teve acesso, você ainda assim rejeitou essa verdade. Porque por mais difícil e mais profundo que seja o vício, se você quiser se ver livre disso, você consegue se ver livre disso. É óbvio que quanto mais arraigado um vício tiver em você, mais ajuda você precisará, mas você será ajudado porque você escolheu ser livre disso. Tá entendendo? Por isso que eu botei aqui. O ser humano permanece capaz de escolher entre o bem e o mal, desde que tenha informação correta sobre ambos, desde que ele consiga identificar o mal pelo mal e o bem pelo bem, né? Mas enquanto ele ainda estiver naquele negócio, como diz em Isaías 5, em aceitar o bem como mal e o mal como bem, né? Chamar bem de mal e mal de bem, ele não vai conseguir caminhar na justiça. Então aqui, Agostinho está meio certo, né? Porque Agostinho ele dizia que o homem sempre seria incapaz, porque por causa de Adão, Adão acabou já viciando a criança, os descendentes dele a se tornarem pecadores desde o ventre. Isso não é verdade. Você não nasce pecador. Você se torna pecador. Você não vai ver em nenhum lugar das escrituras que o ser humano nasce pecador. Mas lá em Salmos, Davi fala, porque eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Porque Davi era fruto de uma relação fora do casamento. Essa era a realidade de Davi. Davi era fruto de um adultério. Essa era a realidade de Davi.
Essa não é a sua realidade. Tanto que Davi fala isso em primeira pessoa. Ele não fala porque todos os homens nasceram em iniquidade e em pecado foram concebidos pela sua mãe. Não, Davi fala isso a respeito dele, porque ele é fruto de adultério. Certo? Então ele diz: eu sou fruto de adultério. A minha mãe, eu fui concebido na iniquidade. Certo? Eu era o meu pai traiu a esposa dele com a minha mãe. E em pecado eu me concebi. Essa era a realidade de Davi, essa não é a sua realidade. O que você lê nas Escrituras é que você se torna pecador, é que você foi instruído na maldade. A iniquidade é uma cultura, é uma instrução que você recebe desde a infância, tanto uma influência espiritual quanto uma prática humana, né? Que seus pais vão ensinando. Ah, seus pais te ensinam a mentir, seus pais te ensinam a se omitir, seus pais te ensinam todas essas coisas, né? Com a própria conduta deles, nem sempre. Eles até falam, eu não quero que você fume com cigarro na mão, mas é óbvio, você crescendo ver eles fumar, tu pode acabar fumando também, certo? Então é nesse sentido. E há aspectos, outra meia-verdade de Agostinho, há aspectos da graça de Deus que envolve capacitação sobrenatural. Verdade. Fortalecimento nos sentimentos e nas emoções mas isso também está muito baseado. Todavia, esta capacitação sempre está vinculada à concordância do capacitado. E aqui, né, eu vou ler Lucas 24, 49. Antes disso, vamos ler Isaías 1, 16 e 19, certo? Para a gente manter o aspecto aqui. E depois a gente vai ler Lucas 24, 49. Isaías 1, 16 e 19 diz assim. Estou lendo ainda na revista atualizada, beleza? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então aqui você vê claramente que o fazer o mal, o fazer o bem, é uma escolha do ser humano, porque se ele quiser e ele ouvir, ele vai comer o melhor dessa terra. E não importa o nível de degradação, de depravação que ele chegou, Deus pode tornar o pecado dele, que era rubro como a escarlata, branco como a lã. Deus pode purificá-lo completamente, mas o ser humano precisa escolher em atender à justiça, precisa escolher em aprender a fazer o bem. Certo? E agora vamos Lucas 24, 49. Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui é quando Jesus fala com os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, buscando a Deus até que a promessa, que era o Espírito Santo, viesse e descesse e revestisse ele com a capacidade para serem testemunhas de Jesus. Então, realmente houve uma capacitação sobrenatural com a descida de Espírito Santo no Pentecoste? Houve. Mas isso não foi muito atrelado pelo fato de os discípulos terem escolhido obedecerem a Jesus e permanecerem jejuando e orando por 50 dias até que Espírito Santo veio? Nem chegou a 50 dias, deu mais ou menos uns 47 dias. Ou seja, se os discípulos não tivessem escolhido permanecer em Jerusalém, se eles não tivessem tomado a decisão de ficarem orando e jejuando até a descida de Espírito Santo, a capacitação sobrenatural não teria rolado. A capacitação sobrenatural ocorreu, sim, por escolha deles. Eles se abriram para receberem isso de Deus. Eles se moveram na direção para que a promessa do Pai se tornasse efetiva na vida deles. Não foi só um querer de Deus, também houve um querer do homem. É por isso que Paulo chama os discípulos de cooperadores
de Deus. E o que é um cooperador? É alguém que opera em conjunto com outra pessoa. E é assim que a vida com Deus funciona. Você opera em conjunto. Se você na terra concordar, e concordar é ter o mesmo sentimento de Deus. Você precisa operar em conjunto. Essa história de que independe do que você quer, ou Satanás vai fazer o que ele quiser na sua vida, ou Deus vai fazer o que quiser na vida dele. Esse aspecto de eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque se eu peco é culpa de Adão e de Satanás, e se eu não peco é por culpa de Deus, mas eu mesmo não interfiro na minha vida. Essa doutrina de Agostinho é mentirosa. Essa perda da responsabilidade pessoal é mentirosa. Se você peca, sim, tem muito a ver com a forma como você foi criado, e também há influências espirituais, mas é uma tentação, ou seja, ainda está dentro do seu campo de escolha. Se você escolhe porque você está vivendo a vida que todo mundo vive, ou porque você realmente sente que está errado, mas ainda assim quer fazer, está dentro da sua escolha. Mas a verdade é, da mesma maneira, para você seguir a Deus e obedecer a Deus, está dentro da sua escolha. Existem coisas que você não vai conseguir fazer, e existem coisas que Deus vai te capacitar a fazer, mas aquilo que você não consegue fazer, mas quer fazer, Deus vai te capacitar. Mas sempre estará dentro do seu campo de escolha. Certo? Agora vamos, né? Já estou falando todos os erros aqui, mas vamos oficializá-los. O pecado original, no conceito de que a origem do gênero humano pecou, está correta. Qual é a origem do gênero humano? Adão e, posteriormente, chamada Eva. O ser humano original, Adão e Eva, caiu em transgressão. Todavia, a sua transgressão trouxe problemas para a humanidade pela falta da implementação da justiça divina na terra, o que propiciou o surgimento da injustiça. O pecado original, no aspecto de natureza transgressora, adquirida por linhagem, e não por criação e instrução, é completamente incorreto. Isto é, ninguém nasce pecador, na realidade se torna pecador. E o texto que eu quero deixar para que você leia isso é Gênesis 6. Em Gênesis 6, você vê claramente Deus falando que o homem corrompeu todo o seu caminho na terra. Ou seja, o homem não nasceu corrompido, ele corrompeu, ou seja, ele tomou atos de quebra de justiça na terra. E aí, mas Jó foi considerado justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque a iniquidade é uma escolha. Às vezes não é uma escolha consciente, porque você está vivendo dentro de uma realidade de iniquidade, mas assim que você tem contato com a justiça, a iniquidade se torna uma escolha. Assim que você sabe a verdade pela verdade, permanecer na iniquidade se torna uma escolha consciente e não mais inconsciente como era antes, porque você estava vivendo a vida que todo mundo vivia. Então, o problema de Agostinho foi que ele começou a levar você a entender que você nasceu pecador e que você não tem culpa real, que você não tem culpa real pelo que você faz, porque na realidade se inclinar para ser rebelde diante de Deus está no sangue, está no espírito que você herdou de Adão. E isso não é verdade. Você herdou de Adão uma cultura de injustiça? Fato. Você herdou de Adão a perda do direito à imortalidade? Fato. Mas se tornar pecador ainda é uma escolha sua. Porque quando você nasce, Deus não condena você junto com o pecado dos seus pais. Ele vai visitar você, ele vai avaliar a sua vida a partir das suas próprias ações. Em Jeremias a gente lê isso, porque eu, Senhor, sou do mente e coração, a gente até citou isso nos vídeos anteriores. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Não tem a ver com o que o seu pai fez, tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que sua mãe fez, ou mesmo Adão ou Eva fizeram. Tem tudo a ver com você. Agostinho, para justificar a falta de santificação da sua geração, começou a criar a doutrina da predestinação. Apenas aqueles que estão destinados ao reino de Deus é que Deus capacita eles sobrenaturalmente para permanecer em justiça. Os demais não têm forças, são os coitados,
são os isso, são os aquilo, mas quantas pessoas que você conhece que vivem num ambiente de extrema miséria, aonde o tráfico, o crime organizado opera, e essa pessoa não se envolve com o crime organizado. Ela procura ser o mais honesto que ela entende que deveria ser. O que leva essa pessoa a não se envolver com escolha? Ela às vezes tem o mesmo estilo de vida do vizinho dela, mas o vizinho dela se envolveu com o crime, ela não. Por que, que o rapaz se envolveu com o crime se os dois têm as mesmas condições sociais? Escolha. É óbvio que fica mais difícil você escolher a justiça se ninguém nunca te falar da justiça. Né? Como Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Certo? Mas a partir do momento que você tem um contato com a justiça e você não rejeita a justiça, permanecer na iniquidade, o que antes era uma prática comum, porque você não sabia que havia uma cultura de vida que Deus havia estabelecido, se torna uma escolha consciente e não um comportamento adquirido. Mas ainda assim, a iniquidade é por meio de instrução ou criação. Você não nasce pecador, você se torna pecador. Mas, infelizmente, Pelágio, né, apesar que tinha bastante erro na doutrina de Pelágio também, Pelágio perdeu a batalha, até porque Agostinho já era considerado um doutor da lei, um doutor do ensino, um bispo muito proeminente, nunca que um Zé Ninguém como Pelágio ia conseguir ter êxito sobre Agostinho, porque ele já era muito influente. Então, a doutrina de Agostinho teve êxito, só que aí, qual foi o problema da doutrina de Agostinho? Nas partes que estavam certas, beleza, mas nas partes que estavam erradas, que eles pensaram? Meu Deus, a doutrina de Agostinho tem muitos pontos de incoerência. Já sei, vamos adulterar os textos das Escrituras. E tem um texto especificamente, tem vários textos das Escrituras que foram levemente distorcidos, mas eu quero chegar especificamente a Romanos 5, que houve principalmente em dois versículos ali, especificamente falando, e para reforçar a doutrina de que, na realidade, você nasce pecador e não se torna pecador por meio de criação e instrução, eles alteraram esses trechos de Romanos 5 para que você aceitasse melhor a mentira do pecado original. O pecado original só é verdade no conceito de que a sua origem, a origem da humanidade pecou, mas não que Adão transmitiu o vício do pecado para a sua descendência, de maneira que hoje, mesmo que se as pessoas queiram, elas não conseguem resistir ao pecado. Primeiro que se ela quiser, ela consegue resistir ao pecado por escolha dela, e depois, se ela realmente permanecer na justiça, Deus vai capacitá-la para permanecer na justiça. Deus não abandona os seus, ok? Então ela consegue dizer não ao pecado, sim, por escolha e por ajuda, auxílio. Então vamos lá ver agora as adulterações de Romanos 5. Me acompanhe na leitura. Continuidade. Para respaldar a doutrina do pecado original de Agostinho, que sugere ou afirma que por meio da linhagem do sangue, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico, a descendência adâmica tanto herdou uma natureza pecadora, quanto herdou a condenação pela morte por causa de seus antepassados, ou seja, você já nasce condenado ao inferno de seus antepassados originais. Algumas palavras das Escrituras tiveram seus significados originais adulterados na tradução Vulgata. A tradução Vulgata ou latina das Escrituras foi realizada por Jerônimo, contemporâneo e amigo de cartas. Eles não se encontravam pessoalmente, eles só trocavam cartas de Agostinho. Não há como saber corretamente se a Vulgata foi adulterada desde o seu início ou se essas alterações surgiram após a vitória da doutrina de Agostinho sobre a doutrina de Pelágio. Entretanto, o que se tem certeza é que essas adulterações ocorreram. Para não ficar muito extenso esse assunto, vamos apenas analisar e expor as adulterações que ocorreram em alguns versículos de Romanos 5.
Essas adulterações tanto foram distorções, acréscimos e mudanças de palavras que não existem nas cópias oficiais. Primeiro, adulteração. Leia o texto comigo. Romanos 5,12, aqui eu botei a versão revista e atualizada e a, entre aspas, corrigida e fiel. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu botei uma ênfase no porquê, porque a adulteração está aí, do porquê. A versão corrigida e fiel diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, colocar assim, ó, é por isso, só que eles interpretam esse conceito de pecaram como se tornar pecador. Só que perceba bem, apesar de terem adulterado aqui a palavra que traduziram como porquê e por isso, e a gente vai falar sobre um pouco dela, eles não chegaram ao extremo de colocar assim, ó, é por isso que todos se tornaram pecadores. Eles só colocaram assim, por isso que todos pecaram. Porque se pecou, significa que cometeu um ato de transgressão. Não significa que nasceu, certo? Mas para dar a ideia de que nasceu como pecador, eles alteraram a palavra e colocaram a tradução dela na Vulgata de porquê e por isso. Mas vamos lá, o texto correto é: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, ou passou a homens de toda a sorte. Eu deveria ter colocado dessa forma que está mais correto. Assim a morte passou a homens de toda a sorte, sobre todos os que pecaram. Não é por isso que todos pecaram. O original grego, o que Paulo disse é: a morte passou a todos os homens. Sobre quais homens? Sobre todos? Não. A condenação pela morte passou sobre todos aqueles que pecaram. Por quê? Porque pecado ainda é um ato de transgressão. Pecado não é uma natureza adquirida por linhagem. Ser pecador ainda é uma escolha, é um ato, é uma ação, e não porque você nasceu pecador. Você não nasce pecador, você se torna. Por isso que a morte passou a todos os homens, sobre todos os que pecaram. A alteração ocorreu na última frase deste texto. No original grego, a frase é epi, pantes ou paz, emarton. Epi quer dizer sobre, pantes é todos e emarton é pecaram ou pecado. Pecar, na realidade. Vamos dar continuidade aqui. A palavra EP, G1909, essa é a referência da concordância Strong, que você tem acesso a ela no nosso canal do Telegram. No grego significa sobre, em cima, de, acima, para, em, contra e etc. Então, essa palavra significa sobre, ok? Na maioria das vezes. Um exemplo, Marcos 2,10, aqui dizendo Jesus falando, né? Olha para que sabais que o Filho do Homem tem autoridade sobre, e olha sobre aqui, G1909, que tá, então esse sobre aqui é EP. A terra tem autoridade sobre a terra. Desculpa. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta e anda. E essa parte eu não coloquei. Mas aqui você já vê que nessa versão aqui de Marcos 12:10, na própria área, o EP está traduzido corretamente, porque significa sobre, em cima de, acima, para e em contra. Esta palavra, EP, ocorre mais de 890 vezes no Novo Testamento. E a única vez em que ela é traduzida como porque ou por isso é em Romanos 5,12. Nas demais citações, sempre está de acordo com os significados apresentados acima,
mostrando claramente a adulteração, ou seja, Epe, em todo lugar das 896 vezes que ela está registrada nas Escrituras, 895 delas elas têm esse significado acima. É traduzida como para, em cima, acima, em contra, sobre. Apenas em Romanos 5,12, que ela é traduzida como porque ou por isso se tornaram eles pecaram. Sendo o correto é: a morte passou a todos os homens. A todos, de verdade, a todos os homens? Não, a todos não. A condenação pela morte, o viver afastado de Deus, não passou a todos os homens. Somente sobre aqueles que pecaram. Mas não tinha, né? Paulo, não tem como manter, porque aí a história do pecado como linhagem adquirida, como natureza adquirida por linhagem, vai cair por terra. Vamos alterar e botar que é por isso que todos pecaram? O pessoal dá a entender que é por isso que todos se tornaram pecadores? Vamos ali dar uma adulterada no EP ali? Nas outras partes do EP a gente traduz corretamente como está no grego. Mas agora aqui na Vulgata, aqui em Romanos 5,12, a gente dá uma correção, né? Paulo não quis dizer isso exatamente. Então a gente vai lá e corrige o que o apóstolo falou. Segundo exemplo de distorção, vamos ao mesmo texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora eu quero enfatizar o significado da palavra todos, ok? Houve adulteração na palavra todos? Não. Houve uma distorção do entendimento do todos, porque hoje você acredita que todos significam 100% de tudo, mas a palavra pantes ou paz, ela não significa isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. A palavra traduzida por todos é a palavra grega paz ou panta. E, na realidade, panta seria uma outra maneira de escrever a mesma palavra, entendeu? Que a referência do strong dessa palavra para você localizar isso que eu estou dizendo é a G3956, ok? E ela significa, o que significa paz ou panta? Cada, então não é todos de 100% de tudo, é cada. Ela também significa qualquer, ela também significa quaisquer, ela também significa algum, ela também significa individualmente. Quanta ou pá significa cada parte de uma totalidade. Então, até é o todos, mas não é todo de 100% de tudo, mas cada parte desse todo. Algo como um percentual representativo de um conjunto ou contexto geral. Panta ou paz até significa todos ou tudo, mas não é o 100% de tudo, mas todos em cada parte que se aplica. A ênfase da imagem total está em uma peça de cada vez, vendo o todo em termos de partes individuais. Está meio confuso ainda? Vamos continuar para te esclarecer melhor. Exemplo, Mateus 35, 5, 6 diz assim: Então saíam a ter com Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Desculpa, não coloquei a tradução aqui com as referências Strongs, mas esse toda a Judéia e toda a circunvizinhança, a palavra que está no original é pantas, é paz, ok? Se João Batista tivesse evangelizado 100% da Judéia, toda a Judéia, Jesus poderia ter iniciado seu ministério em Samaria, ou ele não receberia tantas rejeições na Judéia. Porque se toda a Judéia confessou os pecados e foram batizados por João Batista, se esse toda representa 100% de tudo, então Jesus não teria nenhum tipo de resistência para continuar o seu ministério na Judéia. E nem em Jerusalém, e nem nos arredores do Jordão, mas tanto que encontrou resistência que foi morto em Jerusalém. Pois não havia mais nada a ser realizado em Jerusalém, Judéia e arredores do Jordão. Entretanto, a toda não se refere a 100% da Judéia,
mas um percentual representativo de toda aquela região. Algo como uma pessoa de cada bairro, família ou município que compunham a Judéia. Pans ou panta somente representa 100% do todo quando a palavra está precedida ou junta do artigo definido. Então, tipo assim, ó, quando é que panta significa 100% de tudo? Quando na construção da frase ela está precedida de artigo ou após a frase vem um artigo definido. E o artigo definido no grego são esses símbolos que estão aqui e a referência dele é o G3588. Cada vez que você vê G3588, aquela palavra ali se refere a um artigo definido, porque no grego, diferente do português, não existe artigos indefinidos. Só existe artigo definido e ele pode ser interpretado como indefinido quando você lê o contexto da frase. Certo? Então, quando é que panta se torna o 100% de tudo e não um percentual representativo? Quando a frase junto de panta, né, está precedida ou possui artigo definido. Vamos ver o exemplo agora. 2 Tessalonicenses 12, 2:12 diz assim: a fim de serem julgados todos os que, aí percebe o todos, G3956 é o panta ou o paz que está aqui, os que é o G3588, então é o artigo definido, é o os apenas, tá? O que foi colocado apenas para construir melhor a frase em português, ok? Então, nesse sentido, até houve uma adição, mas ela não tem o objetivo de adulterar o sentido do texto, mas apenas para harmonizar gramaticalmente, ok? Então, a fim de serem julgados, todos os não deram crédito. Então, para não ficar estranho, botar todos os que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, aqui você percebe que o fato de a palavra panta, G3956, está junta de um artigo definido, esse todo significa um 100% de tudo e não apenas um grau representativo. Então, quem vai ser julgado? Apenas algumas pessoas que não deram crédito à palavra? Ou uma grande representação do todo? Ou cada parte individual do todo? Não. O fato de ter artigo definido me deixa bem claro que esse todos, nesse caso, representa 100% de tudo. Então, lá em Romanos 5:12, o que está dizendo para mim é que não é todos os homens, 100% dos homens da humanidade, que a condenação pela morte passou para eles. Não, só é somente sobre aqueles que pecaram. Por quê? Porque houveram homens santos e justos que eles não foram condenados ao inferno junto com Adão, porque eles não, ainda de não terem pecado, à semelhança de Adão, não tinham a natureza psicoespiritual pecaminosa de Adão. Porque Adão, ele transferiu a iniquidade, ele impediu a mortalidade, mas a cada um é condenado ao inferno por causa das suas próprias ações e não porque herdou uma linhagem pecadora de Adão. Todos foram condenados à morte por terem quebrado a transgressão? Não, apenas aqueles que pecaram. Os que caminharam na justiça até não receberam um corpo imortal, porque existe um momento onde todos receberão a imortalidade, que é o princípio da ressurreição de mortos, que a gente vai ensinar isso para você aqui, até porque o último inimigo a ser vencido é a mortalidade, ok? Mas essas pessoas não foram condenadas ao inferno, certo? E por último, o que eu quero conversar com vocês, dentro das adulterações de Romanos 5, foi o acréscimo. A gente viu que eles adulteraram o significado de uma palavra, que eles distorceram, ou seja, levaram você a acreditar que plantas ou pá sempre significa 100% de tudo, mas na realidade não é assim. É uma representação do todo, ou é um grande percentual do todo, ok? E só se representa 100% de tudo se possui artigo definido na construção da frase, ou antes ou depois, certo? Não é na frase em si, é antes ou depois do pantas, certo? Tem que estar junto do pantas, seja antes ou logo em seguida.
mas eles também acrescentaram, ou seja, existe uma palavra que não, praticamente quase uma frase toda que não existe no original grego, e eles colocaram, levando você a interpretar essa situação dessa maneira. E aqui a gente vai ler Romanos 5,18. Romanos 5,18 diz assim, pois assim, na ARA, revista e atualizada. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre. Aqui, essa palavra veio o juízo sobre não existe no original. Ou seja, uma única frase, a G1519, que é a palavra epi, foi traduzido, epi não, que é a palavra en, foi traduzido como veio o juízo sobre. Uma única palavra, eles acrescentaram mais coisa. Então, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Foi sobre todos os homens que veio a graça? Não, é só sobre aqueles que creem. Então, esse todos aqui é uma percentual de todos. Aí, para não mostrar exatamente, para não ficar mais extenso ainda esse vídeo, a questão do veio juízo sobre, eu só vou passar para vocês aqui qual é a melhor tradução desse texto. E por incrível que pareça, a melhor tradução desse texto está na tradução do Novo Mundo, na tradução das Testemunhas de Jeová, que é aquilo como eu falei, querido. Eu sempre vou em busca da tradução perfeita. Não, para mim não importa se está a tradução perfeita na Bíblia Católica, está na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eu vou sempre à caça da tradução perfeita, e quando eu não acho, eu acabo traduzindo livremente, certo? Eu pego direto do grego, ou do hebraico, ou do qual for, e vou traduzindo direto ali. Então, a melhor tradução da Novo Mundo diz assim, ó, assim, pois, como por intermédio de uma só falha, resultou, e não veio sobre, resultou a condenação para homens de toda sorte. Por que homens de toda sorte? Porque não é 100% dos homens. É um percentual representativo, então são homens de toda sorte, ou variados tipos de homens, ou variadas representações da raça humana. Então, por intermédio de uma só falha, resultou a condenação para variados tipos da raça humana. Do mesmo modo, também, por um só ato de justificação, resulta para homens de toda sorte, porque não é 100% dos homens, é variados tipos da raça humana, a serem declarados justos para a vida. Então, meus amados, isso é um dos problemas que a geração da perversidade trouxe. Muitas vezes as pessoas, né, muitos ateus, muitos judeus e outros tipos de pessoas de outras religiões não conseguem crer na verdade porque os cristãos adulteraram muitos trechos das escrituras para comprovarem, para terem respaldo nas suas mentiras, nas suas heresias, né? Aquilo que Jesus falou, jeitosamente validaste o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Não alteramos tudo, vamos alterar o significado de uma palavra aqui, né, colocar outras palavras aqui, né, porque uma coisa é colocar uma palavra para cumprir a estrutura gramatical daquela língua. Outra coisa é colocar palavra que não existe e nem precisa ter. E dá para você traduzir isso de outra forma. E ou não, vamos levar as pessoas a entenderem que determinada coisa significa 100% de tudo. É igual como uma pessoa lê lá em 1 Coríntios 13, porque o amor tudo crê, tudo sofre. Aí pensa que é tudo, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, né? O amor tudo sofre, não. O amor sofre bastante coisa, mas não 100% de tudo. O amor suporta bastante coisa, mas não suporta tudo. Por quê? Porque o amor se alegra com a justiça e não com a injustiça. Então, panta significa tudo quando tem artigo definido junto a essa palavra. Se não tiver, é só um grau representativo. Não é toda a Judéia, mas um bom grupo representando toda a Judéia ia se batizar com João Batista e confessar os seus pecados. Mas era toda a Judéia? Não era. Era toda Jerusalém? Não era. Era todos os arredores do Jordão? Não eram também. Certo? Então, querido, com isso nós encerramos o vídeo de hoje e este estudo. Então, vamos até semana que vem, ainda falando um pouco mais sobre outros atos que a geração da perversidade cometeu.
Deus abençoe você e acompanhe os nossos links e artigos dos estudos complementares no nosso canal do Telegram. Até lá, até terça-feira que vem.